da aula de hoje, gente, é para falar de anticoncepção. Então, esse assunto é um assunto muito extenso, a gente tem muita informação para dar, a gente tem muita dúvida para tirar sobre anticoncepção, mas eu vou tentar resumir em meia hora, tá? Valendo a partir de agora, antes foi só conversa. Então, a anticoncepção, por que que é tão importante a gente comentar de anticoncepção? Porque a gente tem ainda, por mais que a gente tenha essa divulgação nesse tema, o conhecimento nesse tema, a gente ainda tem muita gestação não planejada. Nesse estudo que eu coloquei aqui, a gente tem nos Estados Unidos em torno de 45% das gestações não planejadas. E uma gestação não planejada, ela aumenta diretamente o risco adverso em relação ao binômio materno-fetal. Além disso, nos Estados Unidos é permitido o aborto, aqui não é, então muitas vezes a paciente vai se submeter a um procedimento arriscado, clandestino, e aí correndo risco de vida devido a uma gestação não planejada. Sem falar que isso aumenta também os custos no sistema de saúde e na vida social, na vida pessoal da pessoa, influenciando sobremaneira a sua vida. Apesar da gente ter um número crescente de opções seguras e eficazes para métodos de planejamento, para métodos contraceptivos, a gente tem esse índice altíssimo de gestação não planejada. E é por isso que é importante a gente, numa consulta ginecológica, sempre perguntar para a mulher qual o planejamento reprodutivo para ela no próximo ano. Uma forma de perguntar no próximo ano é porque a gente sabe se ela quer engravidar no próximo ano ou não. Se no próximo ano ela não quer engravidar, ela não deseja, então a gente vai procurar um método e que seja mais adequado para aquela paciente. Então eu vou auxiliar a mulher, o homem, o casal na escolha do método. Vou considerar as circunstâncias de cada pessoa, a clínica de cada pessoa, para que a gente utilize o mais seguro possível. E vou tentar remover os mitos, as lendas que existem em relação a alguns métodos anticoncepcionais, esclarecer as dúvidas, tirar as barreiras, a facilitar o acesso daquele método para a pessoa, assim diminuindo, então, o número de gravidezes indesejadas. E aí, quando eu vou escolher um método, eu tenho que optar na escolha dele, que ele seja seguro, que ele seja eficaz, ou seja, ele tenha uma baixa taxa de falha, uma baixa taxa de gravidez relacionada a ele, que ele esteja disponível para aquela paciente, não adianta eu colocar um método mais caro, que ela não vai ter acesso, não vai adiantar de nada, ela vai continuar desprotegida, e que ela tenha aceitabilidade, ou seja, ela aceita usar aquele tipo de método, ela acha adequado para ela, para que ela também participe do processo de escolha do método. E lembrando que a gente sempre frisa a dupla proteção, ou seja, eu vou proteger para não engravidar, mas eu sempre tenho que lembrar para aquela paciente se proteger também das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, que ela tem que proteger, que a maioria dos métodos não vai proteger, e a gente, quando passar um desses, a gente tem sempre que frisar que ela tem que fazer a dupla proteção, usar uma camisinha, por exemplo, em conjunto com o método. Quando a gente fala de eficácia do método anticoncepcional, a gente está falando do índice de Peel. Como é que é calculado essa eficácia do método anticoncepcional? É avaliado um período de 1 ano, 100 mulheres usando aquele método. Então, 100 mulheres usando aquele método por 1 ano, quantas gravidezes eu vou ter nesse ano? Dessas 100 mulheres. Então, é uma taxa de falha. Quanto menor o índice, mais eficaz o método. Ou seja, quanto menor o índice, menos gravidez eu vou ter em 100 mulheres ano usando esse método, certo? Essa taxa de sucesso, o índice de Peel, ele é inerente ao método em si, então eu vou ter método que vai ser mais seguro, que vai ter uma eficácia maior, mas ele também é inerente ao uso correto pela paciente. Então, se eu tenho uma pílula, ela tem que lembrar de tomar todo dia. Se ela não lembrar, esse meu uso habitual, a taxa de falha vai subir. Então, depende tanto do método como do uso da paciente. Quando a gente deseja uma alta eficácia de um método anticoncepcional, a gente procura um método que tenha um índice de Peel menor do que 1, ou seja, menos de uma gravidez, menos de 1% em 1 ano usando, menos de uma gravidez em 100 mulheres ano usando o método. E a recomendação da OMS é que ele seja pelo menos abaixo de 4, tá? Quando a gente fala de segurança do método, a gente fala dos critérios de elegibilidade daquele método. Vocês já devem ter ouvido falar o que são esses critérios de elegibilidade. Então, a Organização Mundial de Saúde tem publicações recentes trazendo os critérios, os conceitos mais recentes relacionados à segurança do método para cada paciente.
Então, o critério de elegibilidade, ele vai dividir em 4 categorias aquele método. A categoria 1, quer dizer, aquela paciente não há restrição ao uso do método contraceptivo. Ela vai utilizar em qualquer circunstância. A categoria 2, as vantagens em utilizar o método superam os riscos. Então, ela também vai utilizar. Quando a gente avaliar um método, se ele for categoria 1 ou 2 nos critérios de elegibilidade, a gente usa tranquilamente esse método, tá certo? Se ele for categoria 3 ou 4, que aqui a gente já coloca em vermelho, que é um pare, chamar a atenção mesmo, a gente só vai usar um método categoria 3 se não existir um outro método possível para aquela paciente e que a gravidez seja pior do que usar o método. Por quê? Porque os riscos em usar esse método na categoria 3 superam os benefícios do método. Então, ele não é o método mais adequado, a gente só vai usar se não tiver um outro mais acertado. E o método categoria 4 a gente não vai utilizar, ele é contraindicado, ele é inaceitável o risco que ele impõe para a paciente no uso dele, tá? Então, quando for categoria 1 e 2, ok, é seguro. Quando for categoria 3 e 4, a gente já vai pisar no freio e olhar com cuidado para escolher outro método para essa paciente. Essa tabela, ela resume a eficácia do método. Essa tabela foi uma publicação recente da OMS, e ela traz a eficácia do método de acordo com cada tipo de método. Essa taxa de eficácia aqui, essa porcentagem é o índice de Peele, tá? Então, tá considerando 100 mulheres ano usando esse método. Vocês vão olhar aqui, meu Deus, eu não imaginava que era uma taxa tão alta de falha. Essa taxa de falha, que esse índice de Peele é o índice habitual, usual, ou seja, a mulher, habitualmente, usando o método, ela vai esquecer, ela vai falhar no uso. Então, esse aqui não é o índice de Peele ideal do método, é o índice de Peele usual, ou seja, aquele que a mulher usando esse método costuma ter, porque ela vai atrasar, ela vai esquecer alguma coisa, ela vai usar errado, ou ela vai deixar de usar, por exemplo, uma camisinha. Então, para vocês terem ideia, a gente vai do menos efetivo para o mais efetivo, certo? No menos efetivo, a gente tem os comportamentais. Olha a taxa de falha da tabelinha, 24%, 24 mulheres ao ano, 24% de mulheres ao ano usando vai engravidar. Coito interrompido, que é outro comportamental, 22%. Camisinha, 18%, né? Então, aqui é uma taxa de falha habitual, tá, gente? A camisinha vai ser usada errado, vai ser deixada de usar em algumas circunstâncias, por isso a taxa de falha aumenta. Injetáveis, pílulas, adesivos e anel vaginal vão ter uma taxa de falha relativamente alta nesse uso não ideal dele, tá? No uso ideal, a taxa cai bem mais, se fosse um uso, considerando o uso ideal do método. E os mais seguros, os que a gente tenta optar agora como um método mais seguro por ser mais eficaz e proteger mais gestação, inclui um implante, que é aquele implante subdérmico de progesterona, que fica aqui no braço, entre o bíceps e o tríceps, os dispositivos intrauterinos, tanto o metálico como o hormonal, e os métodos permanentes, tá certo? Esses são os métodos mais seguros que a gente tem, os mais eficazes, não é seguro, são os mais eficazes, tá certo? Segurança a gente vai ver de acordo com cada perfil de paciente, tá? Para a gente falar, então, a gente vai começar falando dos métodos naturais comportamentais. Então, qual é o método mais seguro de todos? É a abstinência sexual. Esse aí é 100%. Tirando a abstinência sexual, a gente não vai ter nenhum método que seja 100%. Olha aqui, inclusive, a laqueadura tubária tem uma taxa de falha de 0,5. Qual o método mais seguro? É o implante, ó, é 0,05, tá certo? Só para a gente ter uma ideia das comparação das suas eficácias. E os métodos comportamentais, eles se baseiam na abstinência periódica, na abstinência sexual periódica, e observam os sinais e sintomas do ciclo menstrual da mulher. Então, a gente tem a tabelinha, que para a gente fazer a tabelinha, a mulher tem que registrar os seus ciclos menstruais nos últimos 6 meses. Então, ela vai pegar o ciclo mais longo e o ciclo mais curto. Se a diferença entre o ciclo mais longo e o mais curto for menor do que 10 dias, ela pode optar pela tabelinha. Como é que ela vai fazer esse cálculo?
Ela vai pegar o ciclo mais curto e vai diminuir 18 dias, e o ciclo mais longo vai diminuir 11 dias. Então, por exemplo, se o ciclo mais curto dela foi 28 dias, ela vai diminuir 18 e vai dar 10. Se o ciclo mais longo dela foi 32 dias, ela vai diminuir 11, foi o mais longo, diminui 11 e vai dar 21. Então, ela vai fazer uma abstinência sexual no 10 ao 21 dias do ciclo menstrual dela, considerando que o primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação, tá? Então, do 10º ao 21º dia, nessa mulher, que a gente fez o cálculo, ela vai ter abstinência sexual, tá? Mesmo assim, a taxa de falha ainda é alta. A gente tem outros métodos comportamentais, tá certo, gente? Que a gente pode associar com a tabelinha, que a gente pode usar isoladamente também. O método da temperatura basal, ele vai se basear em quê? A ovulação faz com que a temperatura basal da mulher eleve em torno de 0,3 a 0,8 graus Celsius. Então, o que a mulher vai fazer? Ela menstruou, vai lá, vai ficar medindo a temperatura de manhãzinha antes de levantar todo dia. Aí ela vai mensurar. Quando ocorrer esse aumento da temperatura, após 4 dias desse aumento da temperatura, ela está liberada para ter relação sexual. Então, é um período grande de abstinência, e a segurança é só quando a gente já tem, depois do aumento da temperatura, é que a gente vai liberar, ou seja, depois da ovulação, 4 dias depois é que a gente vai liberar para ter relação. E o muco cervical, método de Billings, é quando a mulher começa a perceber que está com muco vaginal, então a mulher não está usando hormônio nenhum, ela vai estar ciclando com seus hormônios naturais e a secreção vaginal dela vai variar de acordo com a fase do ciclo. Quando começar a perceber o muco, entre em abstinência sexual, até quando ele ficar mais filante, 4 dias depois disso, ela começa a ter relação de novo, tá? Então, esses são os métodos comportamentais. Professora? Pode falar. Professora? Estou ouvindo. Pode perguntar. Professora, travou a partir do ciclo, quando a senhora começou a falar. A senhora pode repetir? Do ciclo. Aqui também, professora, quando a senhora foi falar do ciclo, aí travou. O ciclo aqui na tabelinha? Isso. É? Isso. Tá. Então voltando, no método de tabelinha, certo? A gente vai considerar o ciclo mais longo e o ciclo mais curto da paciente, tá certo? Ela vai anotar nos últimos 6 meses. E aí, quando esse ciclo ele não tiver uma variabilidade grande, ou seja, ele não variar mais do que 10 dias, ela pode optar pelo método de tabelinha. A menstruação dela é regular, não tem muita variabilidade. Então, ela vai subtrair 18 dias do ciclo mais curto e 11 dias do ciclo mais longo. Então, se a mulher tem um ciclo mais curto de 28 dias, diminuindo 18 vai dar 10, e se ela tem um ciclo mais longo de 32 dias, diminuindo 11 vai dar 21. Ela vai fazer a abstinência sexual nesse período, do dia 10 do ciclo menstrual dela, considerando que o primeiro dia é o primeiro dia da menstruação, até o dia 21 do ciclo menstrual dela. A gente tem outros métodos comportamentais que, por exemplo, a gente considera a temperatura basal. É baseado no quê? A progesterona faz com que a ovulação faz com que a progesterona apareça e aumente a temperatura basal da mulher. Então, ela vai aumentar em torno de 0,3 a 0,8 graus Celsius. Então, ela vai medir todo dia a temperatura dela, de manhã cedinho, antes de levantar, para que a gente não tenha nenhuma outra influência no aumento da temperatura. E a partir do momento que ela verificar esse aumento, 4 dias após ter o aumento da temperatura basal dela, ela vai voltar a ter relação. Em relação ao muco cervical, então a mulher ela vai verificar todo dia, pegando a secreção vaginal, esticando no dedo, entre os dedos, e vai observar o seu muco cervical. E aí ela vai observar o quê? Quando esse muco ele ficar mais filante, quer dizer que ela está mais próximo da ovulação. Ela vai ficar em abstinência sexual a partir do momento que ela percebe a presença do muco, até 4 dias do muco mais filante, aí ela volta a ter relação. Tá? Então, aqui são métodos comportamentais que geram abstinência sexual periódica na mulher. Em relação aos métodos de barreira, a gente tem o conhecido preservativo, o condom,
masculino e o côndom feminino, tá? Esses protegem de DST, tá certo? A gente tem o diafragma, que geralmente é utilizado junto com o espermicida, mas que atualmente a gente não utiliza mais muito esse método, mas ele ainda existe, tá certo? Aqui a gente prioriza o uso correto, o diafragma não protege de DST, o que vai proteger são os preservativos, tá bom? Em relação aos métodos hormonais, o que a gente tem? A gente tem para os métodos hormonais combinados. Então, quando a gente falar método hormonal combinado, quer dizer que aquele método, ele tem 2 tipos hormonais. Ele tem o estrogênio e tem o progestagênio. Então, ou seja, tem o componente estrógeno e progestínico. Tem os 2 componentes. Ou ele pode ser hormonal, mas só ter progesterona. Ou seja, ele é um progestínico isolado. Ele não tem estrogênio, tá certo? Então, toda vez, anticoncepcional oral combinado. É o que a gente mais conhece, que todo mundo mais fala. O anticoncepcional oral combinado, gente, sempre vai ter estrogênio e progesterona, tá? O combinado, existe algum outro sem ser oral? Existe, tá certo? Então, quais são os não orais combinados? Existem os injetáveis mensais, então, o injetável mensal combinado, o trimestral não é combinado, tá certo? É só progesterona. Existe o transdérmico, que é o adesivo, aqui nessa foto, e existe o anel vaginal, que também é combinado. Então, se falou em anel vaginal, é estrogênio e progesterona. Só tem aqui no Brasil anel vaginal com estrogênio e progesterona. Falou em adesivo, é estrogênio e progesterona. É método combinado, tá certo? Em relação aos métodos progestínicos isolados, a gente tem a minipílula, que a gente usa na lactação, que é uma dose mais baixa. A gente tem o progestágeno oral com o desogestrel, na dose 75 microgramas, que esse aqui a gente pode usar independente se está amamentando ou não, a segurança dele também é boa, tá? Independente dessa fase. O injetável trimestral, que é a medroxprogesterona. O implante subdérmico, né, que é o implante subdérmico, que ele só tem progesterona, tá? Que é o etonogestrel. E o DIU de progesterona, que é o DIU de levonorgestrel, né? Ele também é só progesterona. Então, DIU hormonal é só progesterona, mas existe o DIU não hormonal também, que a gente vai ver, tá? Quando a gente fala de hormônio, gente, a gente fala de estrogênio, a gente fala de progesterona, para a gente conhecer um pouco mais as suas moléculas. Falar do estrogênio é mais fácil, a gente tem o etinil-estradiol, a gente tem o valerato de estradiol, que é a sua forma natural mais ativa, mas quando ele é ingerido via oral, ele perde um pouco a sua potência. Então, o que foi feito? Foi adicionado no carbono 17 o grupo etil, né? Para quê? Para que esse método oral mantenha uma potência maior. Então, o etinil-estradiol, a potência do etinil-estradiol é maior do que a potência do valerato de estradiol, certo? Por que isso é importante? Porque a gente vai pensar nos mecanismos de ação, nos efeitos metabólicos do estrógeno, quem vai mais interferir. Então, é claro que o etinil-estradiol vai interferir mais do que o valerato de estradiol, e a dose mais alta do etinil-estradiol vai ter uma dose vai ter uma influência maior aqui em relação às doses mais baixas, tá certo? Os primeiros anticoncepcionais surgiram com dose de etinil-estradiol de 50 microgramas. Os atualmente que a gente usa varia de 15 a 35. A gente não utiliza mais o de 50, tá certo? Para vocês terem uma ideia. Qual é o efeito metabólico do estrógeno? Ele vai diminuir, olha aqui, ele tem até um efeito bom, ele diminui colesterol total e LDL e aumenta colesterol bom. Porém, ele aumenta triglicerídeos e pode aumentar a glicemia também. Ele aumenta o fator 5 e fator 7 de coagulação. Então, quem tem efeito trombogênico no anticoncepcional? O estrógeno, tá certo? Ele aumenta o fator de coagulação. Ele aumenta o substrato da renina. Então, com isso, ele pode aumentar a pressão arterial da paciente. Então, quando a gente pensa em hipertensão, quem que a gente não vai utilizar? Métodos que tenham estrógeno, tá? Ele aumenta a proteína ligadora de hormônio sexual, ele aumenta a SHBG, que é essa proteína. Assim, ao aumentar essa proteína que se liga à testosterona livre, ele vai ter um efeito antiandrogênico. Isso é importante a gente pontuar. Primeiro, porque nas pílulas combinadas, elas vão inibir a ovulação.
Então, a pílula com estrogênio e progesterona, elas vão inibir a ovulação. Então, a mulher já vai estar num platô, ela vai estar no platô hormonal que você está dando exógeno. A gente vai evitar pico de LH, não vai ter pico de FSH, não vai ter variação estrogênica, progesterona, a gente vai ter um platô. E, além disso, o SHBG aumentado, principalmente pelo estrógeno, principalmente a etinistradiol, vai lá, pega a testosterona livre e diminui a testosterona livre. Então, todo anticoncepcional que tiver estrogênio, principalmente a etinistradiol, vai ter um efeito antiandrogênico, tá certo, gente? Porque a etinistradiol pega a testosterona livre e diminui. Então, a gente vai ter esse efeito antiandrogênico que pode ser benéfico, por exemplo, para acne, mas a paciente pode não desejar se diminuir a libido dela, tá? Então, a gente vai dosando. Além disso, existe um retardo, ele pode causar o estrogênio, um retardo na circulação intrahepática de bile. Então, pode causar uma colestase intrahepática e a gente vai ter algumas considerações específicas por conta dessa ação. Em relação aos progestagênios, aí a gente já amplia muito o leque, já fica bem mais difícil a gente falar. Mas deixa eu falar rapidinho aqui que eu acho importante. Ele tem derivados, existem derivados da progesterona, existe o derivado da 17-hidroxiprogesterona, que são os pregnanos. Quais são essas progesteronas? É a ciproterona, que tem uma ação antiandrogênica maior de todas as progesteronas. O acetato de medroxiprogesterona, que a gente usa oral, mas a gente utiliza ele no injetável trimestral. E a clomardinona, que vai ter uma ação também antiandrogênica importante. Perceba, os derivados da 19-nortestosterona são os que têm ação mais androgênica, tá certo? Além da ciproterona. Então, os derivados da 19-nortestosterona pode ser dividido em estranos e gonanos, depende do número de carbono deles. E a gente vai ter ainda a divisão de primeira geração, que por exemplo, aqui em vermelho, o noretinodrel, que foi o primeiro a ser criado. A gente tem os de segunda geração, e aqui tudo é tempo mesmo de criação, que é a noradiosterona e o levonorgestrel, com ação androgênica importante. A gente tem os de terceira geração, que é só um minutinho. Amor, a mamãe tá dando lá. Que é o gestodendo e o desogestrel e o norgestimato. Então, eles são de terceira geração, eles são derivados nortestosterona, como se eles têm essa mesma derivação do levonorgestrel, mas eles são mais recentes. Então, a gente ainda preserva um pouco de ação androgênica nesses mais recentes, tá bom? Chamar a atenção aqui desses imparentes, o etonogestrel é o derivado ativo do desogestrel, que a gente vai ver no implante, por exemplo, e no anel vaginal. E a noragestromina é o derivado, metabólico ativo do norgestimato, que a gente vai ver no adesivo. Então, esses metabólicos ativos já disponíveis no método, eles facilitam a sua absorção, então são usados métodos não orais, tá certo? A gente tem os derivados da espironolactona, que é a drospirenona. Ela tem uma ação, além de uma ação antiandrogênica, que a drospirenona tem, ela também tem uma ação também de não reter líquido, tá? Ela é um derivado de espironolactona. E o dinogeste, que é um progestágeno híbrido, tem ação antiandrogênica também, e ele é híbrido porque ele é derivado dos pregnanos e dos estranos, por isso que ele é considerado um progestágeno híbrido. Quando a gente vai ver as ações dos progestágenos, acho que a gente já pincelou aqui, né, comentando nas suas derivações, mas deixa eu pincelar aqui. Ó. Então, o progestágeno, ele tem ação antigonadotrófica, progestogênica, todos têm ação antigonadotrófica, ou seja, ele vai inibir o pico do LH, ele vai inibir a gonadotrofina, ele vai inibir a ovulação, que eu quero que vocês fiquem com esse conceito também em relação ao progestágeno. E aí ele vai ter uma ação, dependendo de qual, mais antiandrogênica ou uma ação mais androgênica, como a gente discutiu. Da ação antiandrogênica, que eu vou pontuar em ordem do mais antiandrogênico para o menos antiandrogênico. O mais antiandrogênico, gente, é a ciproterona. Olha os dermatos aí de plantão. A ciproterona é o progestágeno mais antiandrogênico. Depois da ciproterona, a gente vai ter o dienogeste. Depois a gente vai ter a drospirenona e depois a gente vai ter a clomardinona, nessa ordem de potência antiandrogênica. Lembrando que, se eu tiver, por exemplo, uma drospirenona, que é um pouco menos antiandrogênico do que o dienogeste, mas se ela tiver no anticoncepcional oral combinado com etinil estradiol,
e o Dienogest, que é o que a gente tem combinado com valerato de estradiol, essa combinação etinilestradiol e hidrospirenona é mais antiandrogênica do que valerato, estradiol e Dienogest, tá? Então, a gente tem que lembrar da potência do etinilestradiol, que é alta em relação à parte antiandrogênica. E antimineralocorticóide, eu vou chamar a atenção da drospirenona, derivada da espironolactona, tá certo? Em relação ao mecanismo de ação hormonal, então a gente vai ter quem inibe o pico de LH, quem inibe a ovulação, o progestagênio. Então, a progesterona vai inibir o pico de LH, então é o componente progestagênico do anticoncepcional que inibe a ovulação. Além disso, eles causam o quê? O endométrio não receptivo à implantação, atrófico, espessa muco cervical, tornando impermeável aos espermatozoides, e influencia também na peristalse da trompa, trazendo o óvulo para dentro da cavidade uterina. O componente estrogênico, o que é que ele faz? Ele inibe o FSH, ele potencializa a ação dos progestágenos e ele estabiliza o endométrio. Então, aqui, por que eu faço combinado? Então, por que eu coloco o estrogênio se o efeito maior na anticoncepção é o progestágeno? Porque o estrogênio facilita o uso daquele método anticoncepcional. É ele que estabiliza o endométrio e faz com que você consiga ter a pausa, você consiga ter um ciclo certinho de 28 dias, usando 21 comprimidos, pausando 7, vai menstruar naquela pausa, depois você inicia um outro ciclo. Então, ele estabiliza o endométrio, potencializa o efeito progesterona e torna mais fácil a adaptação e o uso daquele método em relação ao controle de sangramento. Né? Ele mimetiza melhor o ciclo menstrual quando a gente tem estrogênio junto com progesterona, tá? Em relação aos efeitos adversos relacionados aos estrógenos, tontura, aqui eu vou chamar a atenção do quê? De náuseas e vômitos, está mais relacionado com estrógeno. Cefaleia e piora da enxaqueca, estrógeno, tá certo? Mastalgia, estrógeno. Edema, alteração do humor, pode alterar com estrógeno ou com progesterona também. E alteração na resposta sexual, devido à inibição da ovulação e devido à diminuição da testosterona livre. Efeitos mais comuns do progestágenos: tontura, edema, ganho de peso. Chamar atenção para o ganho de peso. Ganho de peso principalmente relatado, documentado na literatura. Quem é que dá ganho de peso em relação ao progestágeno? O injetável trimestral. O injetável trimestral aumenta em torno de 20%. Então, a mulher aumenta apetite, a mulher aumenta peso usando o injetável trimestral. Se eu usar uma progesterona, por exemplo, um implante, ou usar a progesterona do DIU, não tem aumento de peso usando esses outros métodos. Tem estudo mostrando que é igual usar um método não hormonal, tá bom? Então, a gente vai contrabalanceando e saber quem pode aumentar e quem não pode. Mas o trimestral, ele sem dúvida pode aumentar o peso da mulher. A acne, ele pode melhorar a acne, como a gente viu, porque pode ter uma ação antiandrogênica, ou pode piorar naqueles que têm uma ação androgênica. Padrão de sangramento pode tornar um sangramento mais infrequente e irregular, ou até desfavorável mesmo, e alteração do humor que pode estar mais relacionada com o progestágeno, e geralmente essa alteração para os psiquiatras de plantão, essa alteração ela é mais uma piora do que a paciente já tem, a paciente já é depressiva, ela pode piorar, então é uma piora de algo que ela já tem, ela não vai se tornar bipolar por usar um progestágeno, por exemplo, né? Contraceptivos de progestagênio isolado, então vamos lá, a gente pegou o conceito dos hormonais, agora a gente vai pegar os tipos de anticoncepcionais que usam esses hormônios. Então, eu tenho o que usa só progesterona e eu tenho um combinado que usa estrogênio e progesterona. Vamos falar primeiro só dos que usam só progesterona. O que usa só progesterona, gente, eu tenho o oral, progestágeno isolado oral, tá? Que eu vou usar continuamente aquele método. Eu não faço pausa. É como eu disse, quando não tem estrogênio, eu não consigo fazer um controle de ciclo certinho, o tamanho do ciclo e pausa. Eu tenho que usar contínuo para sua eficácia, tá bom? Eu tenho um injetável trimestral, que é o acetato de medroxiprogesterona, que é de depósito e que a gente aplica a cada 3 meses, geralmente 3 em 13 semanas. O incômodo dele é que demora o retorno à fertilidade dessa paciente, com redução da massa óssea, pode promover a redução da massa óssea também, porque ele vai diminuir pico de LH e ele acaba influenciando no pico de FSH e acaba diminuindo também o estrogênio da mulher. Com isso, eu tenho uma diminuição de massa óssea. E o implante subdérmico, que é
que é o Implanon, que a gente tem de etonogestrel, que é o derivado ativo do desogestrel, que tem uma duração de 3 anos e é o método mais seguro que a gente tem em relação à eficácia, tá? Além desse, a gente tem um outro método só de progestágeno, que é o diomireno, dildilevonorgestrel, tá? O dildilevonorgestrel também tem só progesterona, mas eu deixei para falar junto com os DIUs, tá certo? O que poderia diminuir a segurança de um método só de progestágeno? Então, a gente vai pensar na absorção dele e no efeito hormonal dele. Então, os métodos orais, alguma coisa que eu tivesse de má absorção que influenciasse o método oral e vai influenciar na segurança do método. Alteração, como é hormonal, se eu tiver alguma alteração, por exemplo, da mama, que é um tumor hormônio dependente, eu também vou diminuir a segurança do método, ou então da sua metabolização hepática, o que ele pode causar também não fica. Então, aqui eu resumi, nessa tabela, os critérios de elegibilidade, que são 3 ou 4, ou seja, quando que eu vou evitar um método só de progestágeno. A gente colocou 3 categorias de progestágeno, tá? Aqui para vocês entenderem. O implante, o trimestral injetável e o progestágeno oral, tá? Que é o POP. Isso aqui é o oral. Então, nesses números aqui, de critério de elegibilidade, esse é do implante, esse é do trimestral e esse é do oral. Se eu tiver uma alteração na absorção e metabolização daquele progestágeno, eu vou ter um problema no uso do progestágeno oral, tá? Então, se eu tiver uma bariátrica desabsortiva, antibiótico, o único antibiótico que vai influenciar na sua metabolização, absorção, é a rifampicina. Então, eu vou evitar método oral e uso de rifampicina. E anticonvulsivante, como carbamazepina, fenobarbital, topiramato, eu vou evitar o uso oral, porque diminui a eficácia do método, tá? Então, a gente tem até uma máxima de dizer, quando usa fenobarbital, carbamazepina, dopiramato, eu não vou usar nada por boca e nada com estrogênio. Então, aqui eu não vou usar nada por boca, então não vou usar o progestágeno oral. Os outros não tem problema. Cirrose, a questão hepática. Cirrose, tumor hepático. Primeiro, quando a gente altera a função hepática, a gente vai usar só se for uma cirrose severa, a gente não vai usar nada hormonal. Tumor hepático, tanto benigno como maligno, não tem um estudo provando diretamente o efeito do progestágeno, mas tem estudo provando o efeito do estrogênio neles, então tudo que é hormonal, a gente evita no adenoma e no hepatoma maligno, tá? Porque pode aumentar, porque pode influenciar aqui na evolução deles. Então, nada hormonal a gente utiliza nesses casos. E câncer de mama, nem atual, nem pregresso, eu vou utilizar hormônio, tá? Sangramento uterino inexplicável, a gente também vai evitar esses de mais longa duração, que é o implante, e a paciente está usando o oral, às vezes a gente opta até o oral pelo tratamento do sangramento inexplicável, até a gente ter uma confirmação, porque esse sangramento inexplicável pode ser uma gravidez, por exemplo, então a gente só vai colocar um método mais demorado, 3 meses ou 3 anos, depois que a gente explicar sobre a causa desse sangramento. Artrite reumatoide usando um imunossupressor, aqui a gente evita o trimestral, porque o trimestral vai ter ação de mineralização óssea, então ele vai potencializar o efeito de osteoporose. Pacientes com múltiplos riscos cardiovasculares e hipertensa, a gente vai evitar, gente, o injetável trimestral. Ele é uma dose de depósito mais alta, então ele tem uma influência maior até sobre, acaba indiretamente influenciando sobre o estrogênio natural ao inibir o FSH da mulher. Então, a gente também vai evitar nesses casos, assim como infarto, AVC e lúpus com anticorpo antifosfolípide. Trombocitopenia, a gente evita também o trimestral, porque uma vez que você deu, pode ser que ela entre no padrão errático de sangramento e a gente não tem um controle, porque é de depósito, a gente só vai ter o controle depois de 3 meses, pelo menos. E aqui também, diabetes com nefropatia, retinopatia ou doença vascular, a gente vai evitar também o de depósito, dose mais alta, que pode ter uma influência maior também no estrogênio natural da mulher. Respirar um pouquinho, continuar. Professora, Pode rapidinho, perguntar. desculpe, é porque eu não entendi muito bem por que isso não evitar em caso de risco cardiovascular e de aumento de pressão se isso estava ligado ao estrógeno.
Exato, isso está ligado ao estrógeno, mas a gente pode ter uma influência, principalmente no de depósito, em relação ao estrógeno natural da mulher, tá? Então, por conta disso, a gente evita. O que a gente não evita nesses casos, tá? De progestágeno é quando tem uma dose mais baixa, tá certo? Quando a dosagem é mais baixa, a gente não precisa evitar. Esse tracinho aqui, ó, é iniciar, que aqui é continuar o método. Então, ela teve um infarto usando o método, então é melhor trocar, porque ele estava usando o método e teve um infarto. Você pode até iniciar nesses daqui, ó, de dosagem mais baixa, tá certo? Esse depósito, que é dosagem mais alta e pode influenciar estrogênio natural, a gente vai suspender, a gente não vai utilizar, tá certo? Mas pensando nessa parte aqui, ó, que ela pode influenciar estrogênio natural e alterar aquela parte metabólica da mulher. Então, quando ela tiver um risco muito aumentado, a gente vai evitar. Diferente, por exemplo, de um DIU de levonorgestrel, que a dose é bem mais baixa, tá? Que a gente vai usar de olhos fechados no infarto, no AVC, numa trombose, tá certo? Então, aqui são só assim, ela estava usando hormônio, mesmo que seja só progestágeno, o ideal é trocar. E teve infarto ou AVC. Ou ela não teve, mas quer que eu iniciar, ela pode até iniciar, mas não o de depósito, certo? Mas raciocinando na parte metabólica natural da mulher. Tá certo? Obrigada, professora. Professora, Oi. uma dúvida. Pode perguntar. As pessoas mais susceptíveis a eventos tromboembólicos, que estão mais ligados ao estrógeno, você pode indicar só um progestágeno ou contraindicado todos os dois? Se for só evento trombólico, você pode indicar um progestágeno. Foi bom até sua pergunta, tá? A paciente, aqui vocês estão vendo que eu não botei paciente com TEP, com TVP prévia, porque ela é critério 1 ou 2 desses daqui, tá? O que eu coloquei aqui, gente, são múltiplos riscos cardiovasculares, porque a progesterona pode alterar, principalmente ao inibir o estrogênio natural, o risco cardiovascular dessa paciente, principalmente em dosagens mais altas, tá? Mas se for só evento trombótico isolado, a gente pode utilizar o progestágeno, sem problema, tá certo? É tanto que aqui não tem TVP, ó. Se eu vou passar no final o aplicativozinho que a gente tem dos critérios de elegibilidade. A paciente teve trombose, teve TEP, prévio, pode usar progestágeno. Vocês estão vendo que não está aqui. O que está aqui é risco cardiovascular quando ele é aumentado, ou seja, doença vascular, uma hipertensão bem descontrolada, múltiplos riscos cardiovasculares, e principalmente ligado com o de depósito, porque o de depósito, ele vai alterar a FSH, estrogênio natural da mulher, alterando a parte metabólica dela, tá? Então, eu estou falando de parte metabólica da mulher para risco aumentar do cardiovascular. Eu não estou falando risco de trombose aqui, tá vendo? Perceba a diferença, ó. É risco cardiovascular. Risco cardiovascular influencia o quê? AVC, IAM, hipertensão, múltiplos riscos cardiovasculares, tá certo? Como doença vascular. Então, eu vou, principalmente no de depósito, tá, gente? Ó, no progestágeno de depósito. Olha os outros aqui, múltiplo risco cardiovascular, oral, implante eu posso usar, certo? Hipertensão descontrolada, oral, implante eu posso usar, tá bom? E aqui eu posso iniciar esses, ó. Eu não posso, é de bom tom que você não continue se for na vigência do uso dele, nesses casos, tá certo? Porque, ó, aqui, mesmo aqui, ó, essa parte vascular aqui, eu só vou contraindicar o de depósito, os outros eu posso usar, certo? Então, o de depósito, gente, ele tem uma ação bem maior trimestral, influencia FSH, bloqueia estrogênio natural da mulher, influencia a parte cardiovascular dela, tá certo? Não é aumento de risco de trombose, tá bom? Em relação aos contraceptivos hormonais combinados, né? A gente tem a pílula, que é a mais conhecida, né? Quando a gente fala, existe até a ACO, né? ACO, anticoncepcional oral combinado. A gente tem um índice de PIO que varia de 0,3 no uso ideal a 9 no uso habitual. A gente tem as pílulas de alta dosagem que a gente não costuma utilizar mais, a gente não usa mais. As pílulas de baixa dosagem, as pílulas de mais baixa dosagem ainda. A gente pode fazer um regime cíclico estendido, que ela pode usar. Quando a gente utiliza um oral, quando a gente utiliza o método hormonal combinado, a gente pensa num ciclo de 28 dias.
Então, se aquele método anticoncepcional tem 21 dias de comprimido ativo, então faz 21 dias do comprimido e 7 dias de pausa. Um ciclo de 28 dias. Existe os de mais baixa dose, 20, 15, que tem 24 comprimidos ativos. 24 comprimidos ativos, eu vou fazer quantos dias de pausa? 4 dias de pausa. Quando eu quero fazer o regime cíclico, eu quero parar, eu quero que a paciente quer menstruar e depois iniciar um outro método. Ou eu posso fazer esse regime estendido. Posso juntar uma cartela na outra sem a pausa. É o regime estendido ou contínuo, tá? A gente pode fazer. O uso estendido tem mais risco em relação ao uso cíclico de trombose, de alteração hormonal, não tem mais risco, tá certo? O benefício dele é: mulher tem TPM na pausa do anticoncepcional, melhor o ciclo estendido. Mulher tem muita dismenorreia, endometriose, melhor o ciclo estendido, porque ela não vai fazer a pausa e não vai sofrer nessa pausa, tá certo? Em relação ao injetável mensal aqui é progesterona e estrogênio, não é aquele de depósito que a gente está falando trimestral, tá? Então, eu tenho combinações de medroxprogesterona, valerate estradiol com norethisterona, enfim, eu tenho 3 tipos de combinação, que os mais conhecidos, né, os de referência, é a ciclofemina, mesigina e perlutan, tá? Eles são mensais, injetáveis, e são combinados. O anel vaginal, tá? Que é esse anelzinho aqui de silicone, fininho, mole, maleável, que a paciente introduz na vagina e persiste com ele por 3 semanas, ou seja, 21 dias, tira o anel e faz a pausa de 1 semana, que nem um anticoncepcional oral, só que ela não precisa estar lembrando tomar todo dia. O anel vaginal é o que traz maior estabilidade do endométrio. Então, aquela paciente que tem um sangramento, mesmo usando anticoncepcional, ainda tem um sangramentozinho desfavorável, ou seja, não, sangra sem ser na pausa, sem ser no dia esperado, o que menos faz isso é o anel vaginal, tá certo? Saiu da vagina, na relação sexual, sei lá, ela tá desprotegida? Se saiu, é só reintroduzir. Reintroduzir em menos de 3 horas, mantém a segurança dele, tá bom? O adesivo, ele também é estrogênio e progesterona, que é a noragestromina, que é a derivada ativa do norgestimato, e a gente utiliza um adesivo por semana, bota um, depois troca. Então, são 3 adesivos no mês e 1 semana de pausa, 3 semanas usando um adesivo por semana e em 1 semana fica sem. Se eu quiser fazer regime estendido com anel e adesivo, eu consigo. Tirei um anel, não faça pausa, coloco outro anel. Tirei um adesivo, não faça pausa, coloco outro adesivo. Também posso fazer ciclo estendido, tá bom? E o que poderia diminuir a segurança no caso dos combinados? A absorção e metabolização deles e o efeito hormonal, tá? Então, aqui dos orais, a gente vai pensar na absorção, metabolização pode incluir até os não orais, a parte hepática de metabolização, a parte de trombose, o efeito hormonal, risco cardiovascular e efeito hormonal nos tumores dependentes de hormônio. Então, o que a gente vai raciocinar? O que é critério de elegibilidade 3 ou 4? Vamos lá, anticonvulsivante, vou frisar de novo aqui, topiramato, carbamazepina, fenobarbital, nada por boca e nada com estrogênio. Ácido valproico, não influencia nada. Lamotrigina, nada com estrogênio, tá? Antibióticos, só a rifampicina, os outros pode usar com segurança, tá certo? Existe também essa lenda, esse mito. Cirurgia bariátrica, mal absortiva, eu não vou usar oral, somente isso. Pós-parto, porque eu tenho um aumento do risco de trombose, então menos de 4 semanas, menos de 30 dias, eu vou evitar o combinado, de qualquer forma. Assim como do diabetes mellitus vascular com mais de 20 anos, né? Com doença vascular ou mais de 20 anos, eu também vou evitar um combinado, risco cardiovascular dessa paciente e trombose. Câncer de mama, eu vou, nem que seja atual ou passado, eu vou evitar hormônio, então eu não vou utilizar. Esses aqui que estão de vermelho, aqui tudo aumenta risco de trombose ou risco cardiovascular. Então, as tabagistas, fumante, mais de 35 anos, eu não vou usar combinado. Paciente com enxaqueca com aura, independente da idade, se ela tiver aura, eu não vou usar anticoncepcional combinado. É contraindicado porque aumenta risco de AVC isquêmico.
Isso aqui é muito comum, tá? A gente tem que perguntar ativamente para as pacientes. Múltiplos fatores de riscos cardiovasculares, eu não vou usar hormônio. Hipertensa, eu não vou usar combinado, mesmo que seja controlada, nesse caso aqui do estrogênio, porque a gente viu que pode aumentar 20 miligramas de mercúrio na sistólica e até 10 na diastólica. Ou ao contrário. Trombose, eu não vou utilizar. Tem mutação trombogênica, teve até trombose venosa superficial, eu também vou evitar. Teve infarto AVC, eu não vou utilizar. Teve cardiomiopatia periparto com complicação, eu também não vou utilizar. E lúpus com anticorpo antifosfolípide, nesse caso, é categoria 4. Vamos para a parte aqui biliar, tá certo? Biliar e hepática. Doença biliar sintomática, tem a cólicazinha biliar sintomática, eu não vou usar porque vai piorar, porque ele piora a estase biliar, tá? Uma hepatite viral aguda, eu não vou utilizar. Ou uma cirrose descompensada, a compensada pode usar. Eu não vou utilizar porque pode alterar a questão de metabolização, por conta da metabolização hepática. Adenoma hepatocelular e carcinoma hepatocelular, eu não vou usar, é contraindicado, porque aqui eu tenho trabalhos mostrando que aumenta adenoma, e pode piorar carcinoma, tá certo? Por isso que a gente não utiliza nesses casos. Muita informação para meia hora, acho que a gente já está ultrapassando essa meia hora. Professora? Pode perguntar. É só uma dúvida. Nessa parte de cirurgia bariátrica, esse COC é só o comprimido, é? Só o oral. Só então o oral. pode fazer os outros. Pode fazer adesivo, pode fazer anel e pode fazer injetável. É só problema de absorção, não é metabolização aqui, tá? Aqui, anticonvulsivante, é metabolização, tá certo? Por isso que eu não... Aqui eu só especifiquei oral aqui, ó. Então, aqui é metabolização. Então, mesmo que seja anel vaginal, eu não vou usar, tá bom? E a bariátrica é a absorção. Então, eu só não vou usar oral, tá certo? Aí, gente, quando a gente pensa que a paciente tem um risco grande de engravidar, ou quando para ela é muito importante não engravidar, é uma paciente adolescente, enfim, ela deseja um método mais eficaz, a gente vai pensar nos LARCs. O que são os LARCs? São os contraceptivos reversíveis de longa ação, tá certo? Então, a gente vai pensar nos LARCs por quê? Porque são os mais eficazes, tá? E porque ele só requer um momento de administração para uma ação de longo tempo. Então, por exemplo, um DIU metálico de cobre, eu insiro uma vez e a paciente tem uma proteção em 10 anos. Então, não depende da paciente estar lembrando de usar, não vai depender de outras coisas, ela tem uma duração e uma eficácia alta. O DIU de levonorgestrel dura 5 anos e o implante subdérmico dura 3 anos. Eu coloco uma vez, é uma segurança, uma eficácia de 0,05, não depende de nada do uso da paciente e ele vai ter essa eficácia por 3 anos, tá certo? Então, esses são os métodos contraceptivos de longa duração, os chamados LARCs. Aproveitando, então, eu vou puxar para a gente falar dos dispositivos intrauterinos, que está faltando a gente falar, tá bom? A gente tem um metálico, mais conhecido é o de cobre, tem no SUS para a gente colocar facilmente, ele é barato, a gente coloca fácil, o paciente quiser, a gente coloca no ambulatório, tá? Ele é inerte, a ação dele é uma ação de... ele não é abortivo, então ele impede o encontro do espermatozoide com o óvulo, tá? Ele é anticoncepcional, por isso que a gente usa no Brasil. A duração dele é de 10 anos e o índice de pio dele é 0,8, né? Um índice bom, um índice baixo, tá? A 20% das mulheres pode apresentar menstruação mais intensa e aumento das cólicas menstruais usando o DIU metálico, tá? DIU de cobre, por exemplo. Em relação ao DIU hormonal é DIU com levonorgestrel. Então, aqui a gente só tem DIU hormonal com levonorgestrel, que é uma progesterona. A gente tinha só o Mirena, esse ano surgiu também o lançamento do Cailina. Os dois são a mesma marca, tá certo, gente? É Baia, os dois são Baia, por exemplo, né? Para dizer que um é concorrente do outro. Eles vão ter algumas diferenças que eu vou já mostrar aqui. Os dois duram 5 anos. O índice de pio do Mirena é 0,2 e o índice de pio do Cailina é 0,29.
quase 0,3, mas é um índice menor do que o de cobre e menor do que a laqueadura tubária, que é 0,5, tá? Então, a segurança deles é bem grande, a eficácia deles, só estou trocando os nomes, a eficácia deles é bem grande, mas não é 100%. Então, vocês vão conhecer alguém que engravidou, recentemente teve uma foto de um neném nascendo na cesárea, segurando o DIU, então, a eficácia deles é alta, mas não é 100%, tá certo? Então, a gente tem que orientar. Paciente engravidou usando o DIU, você faz o exame especular. Você faz o exame especular. O DIU, o fio é visível? Então você tira mais rápido e delicadamente no primeiro trimestre ainda aquele DIU, para diminuir risco de aborto, risco de parto prematuro. Fez o exame especular, o fio não é visível? Não vou fazer nenhum procedimento invasivo para tirar, vou acompanhar essa gestação, sabendo que ela pode ter um risco aumentado de aborto ou de parto pré-termo, tá bom? Esses DIUs hormonais, eles dão um aumento de amenorreia, não é? Então, em um ano, 65% das mulheres usando Mirena vai parar de menstruar, mas as outras não, então não posso garantir que todo mundo para de menstruar. E o Cailina, que tem um pouco menos de hormônio, é o mesmo hormônio, mas é em menor quantidade do que o Mirena, em um ano para de menstruar 59% das pacientes, mas nem todas vão ficar menstruando, tá bom? Ou vão ficar sem menstruar. Aqui é só um comparativo desses 3 tipos de DIU. Existe o DIU de prata também, eu nem coloquei aqui, mas para vocês saberem, o de prata é metálico, não tem hormônio e dura 5 anos, tá? O índice de pio do de cobre é 0,8, do Mirena é 0,2, do Cailina eu vou arredondar para 0,3 para ficar mais fácil o raciocínio. A gente tem o de cobre, essa extensão de milímetros quadrados de cobre. No Mirena, a gente tem uma quantidade de hormônio de levonorgestrel de 52 e no Cailina de 19. Vejam que a gente tem menos hormônio no Cailina e ele dura a mesma quantidade de tempo, 5 anos. A liberação diária do Mirena é 20 microgramas e a do Cailina é 12. Então, ele tem uma influência hormonal menor ainda. Então, quando a gente quer anticoncepção com menor influência hormonal, a gente opta atualmente pelo Cailina. E, além disso, ele tem um dispositivo menor. Então, o dispositivo de inserção dele é mais estreito, tem um diâmetro menor do que o Mirena e do que o de cobre. Então, a intenção é que colocar mais facilmente para doer menos nas pacientes, como, por exemplo, no Líparas, não é contraindicação botar nenhum, mas ele veio, né, com a proposta de doer menos na inserção e ser um pouco menor a extensão de comprimento dele, para caber também em úteros menores, tá certo? E o que poderia diminuir a segurança em relação ao dispositivo intrauterino? Problemas na sua inserção ou no seu posicionamento, principalmente, tá certo? Então, quando é que a gente vai ter um problema na inserção? Se a paciente tiver com infecção aguda, atual, a gente não vai colocar, tá? Se a paciente tiver um câncer endometrial ou cervical, que é onde a gente possa ter risco de perfuração maior e sangramento, a gente não vai inserir. Ou se a paciente tem alguma malformação, como, por exemplo, aqui esse útero septado, que eu não tenho como posicionar um DIU aqui dentro, também é contraindicado. Então, vamos raciocinar aqui quais os critérios de elegibilidade 3 e 4 para os DIUs, tá certo? Então, aqui eu tenho as causas de infecção. Sepse pós-parto, aborto séptico, eu não vou botar em pós-parto nem pós-aborto que tem infecção. DIP atual, como é que é a DIP? A DIP atual. Então, eu vou colocar o DIU e eu vejo que a paciente está com DIP, eu não coloco o DIU, tá? Eu trato a DIP e retardo a introdução do DIU. A paciente já, aqui, ou seja, é 4, tá? Agora, a paciente já tem, isso aqui é para iniciar o uso, isso aqui é para manter o uso dele, tá? A paciente já tem DIU. Eu sei que o DIU aumenta o risco de DIP nas primeiras 3 semanas da inserção. Depois, o risco de DIP passa a ser igual ao da população em geral. Mas ela pode desenvolver DIP que nem a população em geral. Então, a paciente tem um DIU e desenvolveu uma DIP, o que eu faço? Eu não vou tirar o DIU, tá? Porque ao tirar, eu posso até aumentar a bacteremia. Então, eu vou iniciar o tratamento dessa paciente com antibiótico e vou reavaliar ele em 48 a 72 horas. Melhorou? Persiste o tratamento antibiótico até sua finalização e não preciso tirar o DIU. Não melhorou? 48 a 72 horas depois, aí é que eu retiro o DIU. Mas eu só vou retirar se ela não melhorar com o uso do antibiótico e depois de ter iniciado o antibiótico, tá certo?
DST é a mesma coisa, eu não vou inserir se ela tiver um DST, mas se ela tiver um DST na vigência do DIU, eu não preciso tirar, eu vou tratar a DST. E TB pélvica, se ela estiver usando, eu não vou, a preferência é tirar, tá? E não iniciar na vigência de uma TB pélvica. Aqui, câncer de colo e câncer de endométrio e DTG com doença trofoblástica gestacional, que também é um tipo de câncer, a gente não vai introduzir, gente, um DIU, por quê? Pode perguntar. Pode falar. Professora, eu só queria saber, tipo, se na hora de colocar o DIU no dia da inserção, ela tiver com a DST vigente, você não coloca, né, o DIU? Na hora de colocar, se ela tiver com infecção, eu não coloco. Eu trato, tá? Tanto o DST certo. Como o DIP e tal, é categoria 4 para inserção atual. Se ela tiver na hora, a gente não vai colocar. Mas essa DST, principalmente aqui, é se tratando de clamídia e gonococo, tá bom? Quando a gente fala aqui de DST. Mas eu não vou colocar se ela tiver. Eu vou colocar depois, ou se ela tiver, eu posso manter, tá certo? Depois do tratamento. Professora, então, quando a gente fala da DST, é principalmente pensando naquelas que causam cervicite, tá bom? Pode falar. Professora, eu posso aproveitar aqui só para tirar uma dúvida? Bianca. Certo, Bianca. Pode. Que a senhora disse que quando tivesse com fio não visível, não iria retirar o DIU, né, em caso de gravidez. Então, não é recomendado fazer aquele corte do fio, que às vezes se faz quando está causando algum incômodo. Se tiver causando algum incômodo, a gente faz o corte do fio, sim, tá? O que acontece do fio do DIU? Mesmo cortando ele com 2 centímetros de extensão para que ele dobre e fique assim, recuado no colo uterino e não fique espetando para não ter problema de dor do parceiro na relação, a gente corta mais ou menos 2 centímetros e ele fica assim recuadinho, dobradinho no colo uterino, então nem a mulher nem o parceiro vai sentir. Às vezes o fio fica um pouco mais pontudinho, espetado. Nesses casos a gente corta aqui ele no início do colo, né, do colo cervical, para que ele não fique essa parte externa na vagina. É recomendado sim tratar. O risco de gravidez, gente, é muito baixo, é muito baixo. Eu não vou pensar em fazer isso por questão de uma gravidez futura. E outra, quando eu corto, eu deixo ele aqui logo no início do canal cervical, que com uma pinçazinha eu posso tentar tirar também, tá certo? Então, eu não tô vendo o DIU, eu passo uma escovinha, rodo a escovinha, puxo para ver se se o fio tiver no canal cervical, o fio sai, tá? Aí, além disso, eu coloco a pontinha ali no início do canal cervical e tento puxar. Quando eu falo para não fazer uma intempestiva, é fazer uma esteroscopia, ou alguma coisa maior para tirar esse DIU, na vigência de uma gestação. Mas eu posso passar a escovinha, tentar puxar o fio, e botar uma pinçazinha ali no início do colo uterino, ainda no orifício externo do colo, e puxar se tiver um fio ali, tá bom? Então, não tem problema nenhum cortar o fio. Nesses casos, a indicação é cortar o fio quando o parceiro tá sentindo, né? Tá certo? E mesmo sem cortar fio do tamanho normal, com o tempo de uso, o fio pode subir lá para dentro. É imprevisível isso aí, tá certo? Tá bom, professora, obrigada. Deixa eu saber onde foi que eu parei mesmo aqui. Então, se eu tiver também um caso de anormalidade anatômica, eu não tenho como inserir um DIU, que eu mostrei ali, útero bicorno, septado, né, a gente não tem como inserir. Se eu tiver uma gravidez, um sangramento inexplicável, eu não vou inserir, mas se ele tiver um sangramento inexplicável na vigência do DIU, eu deixo o DIU e investigo o sangramento. Eu não vou inserir, porque se for uma gravidez, eu não posso inserir na vigência de não saber o motivo do sangramento. Aqui, gente, é DIU metálico e aqui é o DIU de progesterona. Então, se eu tiver um câncer de mama, não tem problema eu usar um metálico sem hormônio, mas tem problema eu usar hormônio. Mesma coisa, a lúpus com antifosfolípide é o mais complicado, eu não vou poder usar hormônio em ninguém se tiver esse anticorpo. Em todos os outros lúpus eu posso usar hormônio, tá certo? Trombocitopenia eu não vou usar o de cobre, porque ele pode aumentar sangramento em 20% dos casos. Mas eu posso usar, por exemplo, um lúpus que tem trombocitopenia, eu posso usar o Mirena. E transplante de órgãos eu posso usar, exceto quando for um transplante complicado, com rejeição, com alteração de complicação desse transplante. O resto eu posso utilizar, tá?
Para finalizar, vamos falar dos métodos cirúrgicos definitivos, tá certo? Que é a laqueadura tubária, que é a vasectomia, tá certo? Eles são definitivos porque eles não são reversíveis, teoricamente, eles não é reversível. Então, para a mulher fazer, ou um homem fazer um método definitivo, tem que ser bem pensado, tem que ser bem orientado, tem que ser visto se tem outras opções. Por exemplo, um LARC, que seja segura e que se ela desistir, desejar engravidar no futuro, ela ainda possa, tá bom? Então, para evitar esses arrependimentos, a gente tem que ser bem orientado. Por isso, existe uma lei para regulamentar a questão das vasectomias e laqueaduras. É muito importante, somente é permitida a esterilização voluntária de homens e mulheres com capacidade civil, ou seja, ela tem consciência, né, ela não tem déficit, né, então ela assina, deseja e assina um formulário voluntariamente desejando a realização daquele procedimento. Mesmo assim, para isso, ela tem que ter ou mais de 25 anos, ou 2 filhos vivos, ou um ou outro. Paciente de 22 anos que tem 4 filhos, pode laquear. Paciente de 30 anos que não tem filho nenhum, pode laquear, tá? Ou ela tem que ser mais de 25 anos, ou ela tem que ter pelo menos 2 filhos vivos, tá certo? E quando ela desejar essa vontade, desejar fazer o método irreversível, o método definitivo, ela tem que assinar um termo. Naquele dia que ela expressou a vontade, você tem que orientar. Muitas vezes ela passa por uma equipe multidisciplinar, psicóloga, você dá outras opções de método para ela, e ela tem que ter entre 60 dias entre o desejo, entre o dia que ela manifestou a vontade de realizar o método e o dia que ela fez a cirurgia, tá certo, gente? E ainda, lembrando que não pode fazer em período pós-parto e pós-aborto até 42 dias. A menos que seja um risco definido. Ela está fazendo uma cesárea, que já é a 5ª cesárea, tem um risco na próxima gestação de rotura uterina ou alguma coisa a mais, aí eu posso fazer com 2 médicos assinando que foi feito nesse período por esse risco, tá certo? Mas eu não posso fazer, aumenta a pena para o médico que realizar nesse período, tá bom? Por isso que a tendência agora é a gente botar um LARC no pós-parto. Tá? A paciente já sair com implante, já sair com DIU, que isso sim a gente pode fazer no pós-parto. Aqui é o aplicativo, né, que você pode baixar no seu celular, do CDC, e as atualizações, quando sai uma publicação nova, esse aplicativo, ele se atualiza também, e aqui são os critérios de elegibilidade, tá certo? Professora, Pode falar. a senhora poderia repetir rapidinho aquele caso de não indicação no câncer dos DIUs? Posso. Como é que é? Eu tenho um câncer de endométrio, eu tenho um câncer de colo uterino. Se eu tiver um DIU, ele piora o câncer? Ele não piora, tá? Ele, inclusive, o DIU de levonorgestrel, por exemplo, ele é protetor para câncer endometrial e até foi visto proteção para câncer cervical também. Então, ele não piora o câncer. Qual é o problema de eu utilizar um dispositivo nesses casos? Na inserção, tá? Então, eu não vou inserir se ela tiver um câncer cervical, se ela tiver um câncer endometrial. Porque o câncer pode estar crescendo ali e na inserção eu posso provocar um sangramento muito aumentado, tanto no colo do útero como no endométrio. Ou eu posso causar uma perfuração. Então, não é indicado a inserção no caso desses cânceres. Se ela tiver o diagnóstico de um desses cânceres e tiver o uso do DIU, ela pode até continuar utilizando o DIU até definir o seu tratamento, tá certo? Para ela não engravidar até lá, por exemplo, né? Não tem problema. O problema é a inserção, que aumenta o risco de sangramento e aumenta o risco de perfuração. Certo? Obrigada, professora. Alguma dúvida a mais, gente? Professora, deixa eu falar aqui um instante. Professora, você poderia repetir a relação entre a doença mineral óssea e o injetável trimestral? Ele abaixa a densidade mineral óssea, tá? Por quê? Porque ele bloqueia, além do LH, que bloqueia a ovulação, ele bloqueia o FSH, então ele vai bloquear também estrogênio. A mulher vai desenvolver um certo hipoestrogenismo e com isso ela vai diminuir mineralização óssea. Então, um tempo prolongado de uso trimestral diminui a densidade mineral óssea. Mas também foi visto em estudos que
Se a paciente interromper o uso, ela também volta ao seu normal depois, tá certo? Não é permanente. Porque ela vai voltar Ok. ao estrogênio natural e ela vai recuperar aquela massa mineral óssea, tá certo? Professora, por que que o método oral só com progestágeno não é para fazer a pausa? Porque a gente não tem a segurança de permanecer com a anticoncepção na pausa usando ele, tá? Não tem. O estrogênio, ele vem potencializando o efeito, por isso eu consigo estabilizar o endométrio e potencializar o efeito da ovulação. Se eu tiver só progestágeno, eu não tenho esse efeito. Se eu fizer pausa usando só progestágeno oral, ela pode engravidar, diminui a eficácia do método. Professora, e se a paciente esquecer algum dos métodos orais? Aí o que é que ela deve fazer? Vou interromper aqui o compartilhamento, tá certo, gente? Só voltar aqui com vocês. Para ver todo mundo. Interrompeu aí o compartilhamento? Sim. Sim, voltou ao normal agora. Não estou conseguindo. Respondendo aqui a pergunta, né? Pronto, só para dar... Ah, mas vocês não estão nem aparecendo, né? Sim, você perguntou, se eu esquecer um método oral. Então, se eu esquecer esse método oral no primeiro dia de uso dele, é só eu utilizar uma pílula assim que eu esquecer. Então, eu uso... A preferência é usar ele no mesmo horário, tá certo? Então, eu vou utilizar aquele método sempre no mesmo horário. Esqueci, eu vou tomar assim que eu lembrar. Idealmente antes da segunda pílula, né? Antes do horário da segunda pílula. Até o horário da segunda pílula, eu tomo os dois juntos, tá? Então, eu tinha que tomar hoje de manhã. Lembrei, amanhã de manhã, eu tomo os dois juntos. Os estudos mostram que quando principalmente após a primeira semana do uso, essa segurança ela é mantida nessas primeiras 24 horas. 48 horas a 72 horas de excrescimento, aí já muda. Então, aí a gente já tem que ter uma contracepção adicional de 7 dias após. E, às vezes, se for principalmente na primeira semana de uso do anticoncepcional, às vezes, se eu esquecer nesse período, 48, 72 horas, eu tenho que fazer também uma proteção com emergencial, né? A pílula do dia seguinte, porque pode ser que ela tenha tido relação amanhã, ou ontem, e ela ovulou hoje porque esqueci, né, há 2 dias. Então, se for, né, principalmente na primeira semana, ela tem que fazer também uma pílula do dia seguinte. Tá? Professor, em relação à pausa, no ambulatório a gente viu uma paciente que fazia uma pausa maior do que o tempo devido. A senhora disse que aumentava o risco de falha. Mas se ela fizer uma pausa menor do que o tempo devido, o que é que pode acontecer? Não tem problema nenhum. A pausa pode ser menor, ela só não pode ultrapassar o período da segurança dele. Se a pausa é de 7 dias, gente, se eu usar no 8º dia, eu já está aumentando o risco de falha. Então, por isso que os orais, o método usual dele, a falha é tão grande, chega a 9% ao ano usando. Por conta disso, a paciente prolonga a pausa, a paciente esquece de tomar 1, 2 dias. Então, com isso, vai aumentando a taxa de falha de uso habitual. Então, a pausa, ela pode ser mais curta, conforme a comodidade da paciente. Mas ela não pode ser mais longa do que o recomendado, tá? Inclusive, pode até não ter pausa, né, quando ela desejar fazer o regime estendido, certo? Alguma dúvida a mais? Professora, só uma coisa. Pode falar. O DIU de levonorgestrel, ele inibe a ovulação também ou só a menstruação? O DIU de levonorgestrel, ele pouco inibe a ovulação, tá? Para a gente ter uma ideia, o DIU de levonorgestrel, considerando o outro Mirena, num ano de uso dele, 80% dos ciclos daquela mulher vai ser ovulatório. A grande vantagem disso é o quê? Ela vai ter os hormônios naturais dela, ela vai flutuar, inclusive ela vai desenvolver cisto folicular funcional, tá, ovariano, porque ela vai ovular, ela pode ter a dor ovulatória em 80% do ciclo dela, ele vai inibir só 20% dos ciclos. E o Cailina, que é o mais recente, é menos ainda, 12% dos ciclos vai ser inibido a ovulação. A segurança dele, gente, é endometrial e espessamento do muco cervical, principalmente, tá? Eles são muito seguros, mas é principalmente por espessamento do muco endocervical e alteração endometrial, que não permite que o espermatozoide se encontre com o óvulo, tá bom? Mas não é por bloqueio de ovulação, não. Entendi, Diferente do etonogestrel.
O sistêmico, ele vai bloquear a ovulação, tá certo? Professor, e a pílula só com progestágeno? A senhora disse que é menos segura, mas ela vai, na maior parte dos casos, inibir a ovulação ou não? Vai, Ou vai só mudar? vai. Vai, na maior parte dos casos, inibir a ovulação. Entendi, obrigado. Certo? Alguma dúvida a mais, gente? Muita informação, eu condensei muito essa aula para a gente fazer num tempo mais reduzido. Eu vou agora lá para o Google Classroom, vamos todo mundo para lá também, e eu vou